Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor José Humberto Abrão Meirelles, ele que é advogado, militante na área trabalhista e mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela PUC de Goiás, especialista em Direito Público e professor de Direito Processual Civil e de Processo do Trabalho e de Direito Constitucional. Ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito sobre o seguinte tema: acidente de trabalho, tendo como aula número 1, aspectos processuais, 2, responsabilidades, 3, indenizações, cálculos e pensionamentos. A quarta aula foi sobre prescrição e a quinta e última aula é feita sobre o contrato do trabalho. Professor José Humberto, vamos já a um tema que eu acredito que seja assim extremamente interessante, justamente sobre o acidente de trabalho, que é a questão da responsabilidade. E esses valores que você, inclusive, trata nas aulas, é que, dependendo aí de uma indenização, você pode, por exemplo, quebrar a empresa. E esse trabalho de ficar atento, fiscalizar, por exemplo, canteiro de obra, né, onde acontece muitos acidentes, a responsabilidade é da empresa, ainda que ela forneça os equipamentos e um funcionário, porventura, não utilize aquele, vamos colocar aqui o capacete, e aconteça um acidente justamente em que, se ele tivesse com aquele equipamento, poderia pelo menos, talvez, ou não ter ocorrido ou não ter a mesma gravidade. Vamos colocar nessa situação. Mesmo assim, a empresa é a responsável, mesmo o funcionário não querendo usar? Bom, Remarque, sim, a empresa é responsável, a empresa deve adotar as medidas necessárias para assegurar o efetivo uso do equipamento de proteção individual que tenha sido fornecido. Não basta para o empregador hoje o mero ato de você fornecer os equipamentos de proteção individual. É preciso que a empresa atue e haja como verdadeiro empregador, que a lei deseja que esta empresa realmente atue como verdadeiro empregador e que comande os rumos e as diretrizes da empresa. Entre elas, a modo de prestação desse serviço. E o modo de prestação de serviço seguro pressupõe o efetivo uso desses equipamentos de proteção. Daí porque, quando a empresa se recusa a fiscalizar ou não realiza a fiscalização para que os seus empregados efetivamente usem esses equipamentos, embora fornecidos, ela acaba sendo, portanto, responsabilizada para pagar eventuais débitos trabalhistas de natureza indenizatória por força de eventual acidente do trabalho que venha a ocorrer nas suas dependências. Ou seja, não há de se falar em que aquele funcionário pode assumir o risco. Em hipótese alguma. O que o legislador quer é que o empregador seja o efetivo dono da sua empresa, o efetivo dono do seu negócio. Portanto, nada mais justo do que o empregador que assuma esse ônus deste poder diretivo que faz parte da sua participação, da sua cota-parte do contrato de trabalho como empregador, comandar os rumos da empresa. Entre eles, o modo de execução da realização desse trabalho. E se, porventura, o empregado vier a se recusar a utilizar o EPI, ele tem os meios necessários legais aptos a assegurarem o efetivo uso. Por exemplo, a demissão por justa causa seria uma possibilidade, ou ainda tem que ir para o aviso, talvez advertência, enfim? Sumariamente, se o empregador pode ser responsabilizado por não haver o uso do equipamento de proteção por é evidente que se o empregado se recusar a utilizar o equipamento de proteção individual, então este empregador, no seu uso do poder diretivo, poderá dispensar este empregado, inclusive, por justa causa. Não é? Se o empregado fala, não, é só hoje, é só por 1 minuto, mas às vezes é só por hoje, é só por 1 minuto, é naquele momento de descuido, de despreparo que o acidente acontece e é nesse momento em que o empregador se vê responsabilizado e apenado. Portanto, o que o legislador quer é exatamente que o empregador utilize deste poder diretivo dele e assegure que este empregado use o equipamento de proteção. Em eventual caso de recusa, então o empregador poderá ser sumariamente dispensado por justa causa. E motivo justo esse. Afinal de contas, é uma preocupação do empregador com a saúde do empregado. Quando o empregado sofre acidente de trabalho, fica caro, o ônus é pesado, não só para o empregador, que vai arcar com as despesas decorrentes da responsabilidade trabalhista, mas os encargos previdenciários por conta do governo e o próprio encargo pessoal que o trabalhador leva de ter aí uma sequela ou uma limitação física ao longo de toda a sua vida. Pois é, às vezes é uma economia que não compensa, porque um
funcionário, um acidentado pode quebrar a empresa. Em algumas situações. Com certeza pode quebrar a empresa, dependendo da situação, se a empresa agir com culpa gravíssima e dependendo da idade também que envolve o acidentado, porque o modo de cálculo deste pensionamento, ele leva em conta a tabela de expectativa de sobrevida do IBGE, a tabela de mortalidade, que é a mesma que se usa para o fator previdenciário lá no artigo 28 e artigo 29 da Lei 8.203 de 91. Então, nós utilizamos para fins de cálculo o salário mensal. A gente costuma determinar o percentual de redução da capacidade laboral que este trabalhador sofreu, que o dia que ele sofre uma limitação física, obviamente, em função da sua limitação, ele vai ter dificuldade para reencontrar, se reinserir neste mercado de trabalho. Então, na situação de retorno dele ao mercado de trabalho, ele vai ter opções de retorno limitadas. Por esta razão, esta opção de retorno limitada ela é indenizável pelo resto da vida. É o que nós chamamos da redução da capacidade laboral. E ela é calculada com base no grau de percentual de redução que esse trabalhador sofreu. Esse percentual, ele leva em conta o salário mensal deste empregado, que a gente costuma multiplicar por 13, porque são os 12 meses do ano, mais o 13º salário, e multiplicar pelo número de anos que esse empregado vem a ter dentro dessa tabela de sobrevida do IBGE. Então, as somas acabam sendo montantes consideráveis, principalmente se esse requerente acabar postulando essa indenização de uma só vez, para receber de uma só vez. É justamente isso que eu ia falar. E aí é uma possibilidade, a empresa ter que pagar o valor total de uma vez. Ou aí pode haver um acordo, um parcelamento? É possível haver um acordo perante a Justiça do Trabalho, afinal de contas, na seara processual é sempre estimulada a questão da conciliação, né? Aquele velho jargão do que do conciliar é legal perante a Justiça do Trabalho, mas normalmente as empresas não costumam fazer este tipo de acordo, quando o empregado postula essa indenização a ser paga de uma só vez. Mas o critério para determinar, muito embora seja direito da parte requerer, do reclamante requerer que a indenização seja paga de uma só vez, fica dentro do critério subjetivo do juiz, ao apreciar este conjunto probatório, determinar qual a melhor forma de pagamento desta indenização, se de uma só vez ou se através de um pensionamento mensal vitalício para o empregado, de modo a evitar transtornos sociais, como, por exemplo, o encerramento das atividades de uma empresa em função de um acidente de trabalho, que poderia trazer transtornos sociais, de modo a gerar desemprego de outros empregados e outras situações que, em frente à sociedade, não seriam tão adequadas assim. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e, em seguida, estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor José Humberto Abrão Meirelles, ele que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito Acidente de Trabalho. José Humberto, em setembro, né, de 2012, o Tribunal Superior do Trabalho fez uma reunião, uma semana de trabalho em que foram alteradas algumas súmulas, foram encaminhadas ao Congresso Nacional algumas sugestões para alterações. Agora, no que tange, especialmente aqui ao tema voltado às aulas, que é acidente de trabalho, o que mudou? Mudou alguma coisa? Algo que chegou a trazer uma discussão maior, uma polêmica, por exemplo? Sim, nós tivemos a mudança da súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho, em especial o item 3 desta súmula, que atualmente nós temos aí que a estabilidade em decorrência do acidente do trabalho, porque todo aquele trabalhador que sofre acidente do trabalho, quando ele sofre o acidente, a partir do 15º dia, ele se afasta com benefício previdenciário conhecido como auxílio-doença acidentário. Ele sofre acidente, ele sai para auxílio-doença acidentário. A partir do momento em que ele se recupera e retorna ao serviço, então, tendo percebido o auxílio-doença acidentário, ele passa a ter, por força do artigo 118 da Lei 8.213, uma estabilidade de 12 meses sobre este período trabalhado. Pois é, mas e no caso dos três, se for um funcionário, por exemplo, de 3 meses ainda de experiência, a regra se aplica a esse funcionário também? Mesmo nos contratos de experiência, cujo prazo de máximo de vigência sejam 90 dias, ou nos demais contratos por prazo determinado, que teria um prazo máximo de 2 anos de duração, a
concessão do auxílio-doença acidentário e o retorno implicaria na estabilidade de 12 meses. Então, muitas vezes, muito embora o empregador tenha planejado contratar o empregado para testá-lo a título de experiência pelo prazo de 90 dias, se porventura ele sofrer um acidente durante esse período, quando do retorno do auxílio-doença acidentário, ele terá mais 12 meses de estabilidade. Gera uma certa estranheza, porque ele acaba tendo uma prorrogação do contrato muito além daquilo que se era planejado. Pelo seu conhecimento, pela sua experiência, pelo que você convive no dia a dia, o que você achou dessa decisão? O TST ele está adaptando, na verdade, a regra a outra situação muito similar. É uma situação que, por exemplo, o que acontecia no caso da gestante, quando ela descobria que ela estava grávida no curso, por exemplo, de um aviso prévio. Então, mesmo com aviso prévio, com o prazo do contrato acabar, se a gestante descobrisse que ela estava empregada, descobrisse que ela estava grávida no curso do aviso prévio, mesmo que fosse um aviso prévio indenizado, o empregador deveria trazê-la ao serviço sob pena dela ser reintegrada perante a Justiça do Trabalho. Então, ela teria essa estabilidade da confirmação da gravidez até os 5 meses após o parto. Da mesma forma que acontece com a gestante, de manter a estabilidade dela no curso do aviso prévio, agora nós temos observado esta situação da questão estabilitária do artigo 118, agora nos contratos por prazo determinado. Vamos falar dos cálculos. Como é que é feito os cálculos? No primeiro bloco você explicou ali como é aquela soma dos 13. Agora, é um acidente de trabalho. A pessoa, por exemplo, perde uma mão, um braço, enfim, um dedo, porque talvez ele possa trabalhar numa outra função. Sim. Mas esse trabalhar também numa outra função impede que ele atue na dela mesmo, dessa pessoa, né? Certamente. Como é que é feito esse cálculo? Certamente. Quando ele sofre uma redução da capacidade laboral, ele com certeza vai ter uma dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. E muito provavelmente ele não vai poder voltar a trabalhar na atividade que ele antes estava. Então, quando ele volta, ele vai ter que ser reenquadrado numa outra função da empresa. A empresa, às vezes, nem tem o que fazer com ele, coloca ele numa função específica, deixa cumprir o período estabilitário e, infelizmente, acaba dispensando-o sem justa causa. Mas este empregado acaba tendo direito a perceber essa redução e este cálculo é feito da seguinte forma. Eu vou pegar a título de exemplo, um empregado que tem um salário, por exemplo, de R$1.000. Ele perdeu uma perna, sofreu uma redução da capacidade laboral em torno aí de seus 50%, para facilitar o cálculo. Então, se eu multiplicasse isso por 13, que seria os 12 meses de salário, mais o 13º salário, ele teria uma renda bruta de R$13.000 ao ano. Sendo 50%, daria em torno de R$6.000 em cima da redução. Se este empregado tenha, por exemplo, 25 anos de idade, sendo que a tabela de mortalidade do IBGE hoje prevê algo em torno de 75 anos de idade para homens e mulheres, então ele teria mais 50 anos de idade de expectativa de sobrevida. Então eu teria que pegar 6.000, que seria o salário anual dele com a redução da capacidade, e multiplicar por 50, o que daria uma indenização só em nível de pensionamento num valor de R$300.000 para um único empregado. E isso pode ser, inclusive, pago de uma só vez, se o requerente o quiser e se for necessário esta medida. E se o juiz entender que isso é a melhor maneira de se cumprir esta obrigação. E muitas vezes o é, porque quando o empregado sofre uma limitação desse tipo, ele acaba tendo que adaptar muitas coisas da regra da sua vida pessoal no cotidiano. Situações simples, uma pessoa que perdeu a perna, como, por exemplo, acordar de manhã e ir até a geladeira para pegar alguma coisa para tomar de café da manhã. Então, ele vai ter que pegar uma muleta ou vai ter que colocar uma perna mecânica. E isso também é indenizável. As pernas, as próteses humanas, não é? Os adaptadores fazem parte todos do conglomerado de danos materiais que esse empregado vai ter direito a receber. E esses danos materiais precisam ser renovados, porque mesmo essas próteses humanas, elas têm um prazo de duração de validade, como qualquer coisa, qualquer bem da vida. Então, você tem uma prótese aí que hoje, as boas próteses do mercado duram cerca de 8 a 10 anos, uma prótese de titânio, por exemplo, mas que daqui a 10 anos ela vai precisar ser substituída. Então, o pensionamento pago de uma só vez, ele facilita muito a vida do empregado. Pode gerar o risco de quebrar a empresa, mas tem aquela situação também da empresa fechar suas portas e o empregado ficar sem condições de receber o pensionamento futuro. Então, ele também não pode estar sujeito a riscos. Então, nessas circunstâncias, os magistrados têm determinado que a indenização seja paga de uma só vez. Bem, nós vamos aqui fazer mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já.
Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor José Humberto Abrão Meirelles, ele que é advogado militante na área trabalhista e ao longo da semana ministrou o curso Acidente de Trabalho, tendo como aula número 1, aspectos processuais, 2, responsabilidades, 3, indenizações, cálculos e pensionamentos. A prescrição foi o tema da quarta aula e a quinta, efeitos sobre o contrato de trabalho. Essa questão da responsabilidade, nós falávamos lá no primeiro bloco, a empresa que tem que fiscalizar também. Mas numa determinada situação em que um funcionário cause o acidente, e aí esse acidente acaba acontecendo com um outro, e a empresa tem que indenizar esse outro, ela vai poder pedir indenização, no caso, a esse funcionário que causou, ou esse funcionário vai diretamente a quem causou? Ou não, a empresa está realmente envolvida nisso, não tem jeito? A empresa está realmente envolvida nisso, não tem saída. O empregado acidentado, ele acaba ingressando com uma reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho em face do empregador. Esse empregador, por uma responsabilidade objetiva hoje, de ter contratado esses empregados para assumir os riscos da prestação desse serviço, que é o princípio da alteridade, ele responde por estes encargos, inclusive de danos materiais, morais, estéticos, decorrentes deste acidente do trabalho. E se, porventura, ele entender que houve culpa por parte ou ato doloso por parte de outro empregado da empresa, durante a prestação de serviço, ele poderá, através, inclusive, da competência da Justiça do Trabalho, de ingressar com ação trabalhista de regresso em face do empregado causador do acidente. Mas o empregado acidentado não se vê no prejuízo. Pode até ser que o empregado, como muito provavelmente será, que o empregado causador do acidente não tenha condições financeiras de arcar com eventual condenação trabalhista que venha a surgir no campo da Justiça do Trabalho. Mas, teoricamente, é possível sim, neste caso, o empregador figurar como reclamante numa eventual reclamação trabalhista em face de empregado causador do acidente, mas ele vai ter que indenizar o empregado acidentado. Uhum. Há uma pequena confusão que se faz com relação àquele tempo gasto para a ida ao trabalho. E aí pode configurar um acidente de trabalho que ocorra durante aquele trajeto. Mas isso não é necessariamente para efeito da empresa ser a responsável por isso. Aí já é para questões previdenciárias, é isso? Correto. Dos artigos 19 ao artigo 21 da Lei 8.213, trazem a figura do acidente do trabalho sobre o aspecto previdenciário. E acidentes de percurso do trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, são considerados acidentes do trabalho para fins previdenciários, para fins de concessão de benefícios previdenciários, mas não são considerados para fins de indenização por danos materiais, morais, estéticos decorrentes do acidente do trabalho. Para fins trabalhistas, eles não são considerados acidentes do trabalho, apenas para fins previdenciários. Porque o empregador ele não tem nenhuma espécie de responsabilidade com relação a esse acidente que ocorreu no trajeto do percurso casa-trabalho ou trabalho-casa, a não ser que ele tenha, em caráter extremamente excepcional, participação direta nesse tipo de acidente. Como aconteceu recentemente, num caso que eu particularmente ouvi, que um determinado garçom, ele estava vindo de moto para o serviço, e quando ele estava chegando, passando em frente ao restaurante onde ele trabalhava como garçom, um dos seus colegas de trabalho pegou um óleo quente que tinha sido usado na cozinha e despejou na água fluvial. Então aquilo caiu na rua. Quando ele veio passando de moto, ele escorregou no óleo, caiu e sofreu queimaduras de 2º e 3º grau. Neste caso, como se trata de conduta praticada dentro do local de trabalho, mas que atingiu o trabalhador na sua locomoção, isso configuraria acidente de trabalho, o empregador poderia ser responsabilizado, inclusive, em fins trabalhistas, tá? Pela não fiscalização, pela não remoção correta deste óleo de cozinha usado, não é? E que acabou ensejando aí uma limitação física na vida deste trabalhador, que era o garçom que estava chegando para trabalhar. Então, neste caso, seria um caso extremamente excepcional. E um caso bem inusitado, por sinal. Inusitado, né? Bastante incomum, bastante incomum. Bem, nós temos aqui algumas indicações de leitura que o professor José Humberto nos traz. O primeiro que nós vamos mostrar, que eu queria que ele comentasse, é o curso de responsabilidade trabalhista, danos morais e patrimoniais nas relações de trabalho, este aqui. Muito bem. Essa obra do professor Alexandre Agra,
ela é completa sobre o ponto de vista do enfoque da responsabilidade trabalhista. Ele traz muitos pontos que envolvem responsabilidade dentro do direito do trabalho, questões afeitas a também a indenização, indenizações de terceiros, tomadores de serviço, no caso de terceirização, consórcios, grupos econômicos, em eventuais situações, não apenas acidentárias, mas de modo geral. O professor Alexandre Agra, que atualmente é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, então o seu escolho nas suas doutrinas acabaram sendo levadas também para o âmbito do tribunal, né, em seus julgados. Aqui nós temos de Juliana de Oliveira Xavier Ribeiro, auxílio-doença acidentário. Como ficam o empregado e empregador com aí os institutos do NTEP, né? Isso, exatamente. E também o FAP. Exatamente. Esses são documentos e normas técnicas e documentos que são expedidos dentro da questão previdenciária. Essa obra ela é uma obra voltada mais para a prática do auxílio-doença acidentário, quando então o empregador que sofre o acidente de trabalho, a partir do 15º dia, passa a ter direito à percepção desse auxílio-doença. É do retorno do auxílio-doença é que o empregado que retorna ao serviço, que sai para o auxílio-doença acidentário, é aquele que sofreu o acidente, mas que tem condições de se recuperar. Então, quando ele volta estável, ele tem uma estabilidade de 12 meses, que é aquela estabilidade do artigo 118 da Lei Previdenciária. Danos morais no direito do trabalho, identificação e a composição dos danos morais trabalhistas. Muito bem. Essa é outra obra do professor Alexandre Agra. Ela é voltada aos danos morais num aspecto geral, não apenas nas ações acidentárias, mas num aspecto geral. Interessante destacar a questão do dano moral sobre o aspecto nas relações de trabalho, não apenas do aspecto acidentário, mas no aspecto de modo geral, porque pode envolver situações de assédio moral e dano moral coletivo, que na Justiça do Trabalho a gente ficou conhecido como mobbing, mas hoje tornou dimensões maiores e a sociedade conhece mais como a expressão bullying, né? Uhum. Hoje está muito em uso a expressão bullying, que as pessoas falam, seria uma modalidade de dano moral. Ações acidentárias na Justiça do Trabalho. Esta obra do professor Raimundo Simão, ela é voltada muito para o estudo com relação a essas indenizações por acidente do trabalho e a possibilidade de cumulação desses pleitos, dos pleitos de danos morais, materiais, estéticos, né, e mesmo pela indenização pela perda de uma chance. Bom, nós temos aqui a responsabilidade civil no direito do trabalho. Muito bem. Obra do José Afonso Dalla Grave Neto é uma obra muito boa para estudar a responsabilidade civil, mas eu trouxe essa obra de indicação com foco na nossa aula para estudar a questão da prescrição nas ações acidentárias. A prescrição nas ações acidentárias, que foi muito debatido, nós ainda temos algumas cisâneas doutrinárias em relação ao tema, porque existem, inclusive, situações onde o empregado sofre um acidente ou mesmo desenvolve uma doença em razão do trabalho, mas que ele vem descobrir anos, décadas depois que ele deixou o emprego. E a única causa ligada ao fator que ensejou a doença foi o trabalho que ele prestou há décadas atrás. Né? Nós temos muitas situações específicas. Por falar nisso, eu vou pegar outro aqui, Dalla Grave Neto, que é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Qual o prazo, a prescrição para um acidente de trabalho? Se o contrato estiver vigente hoje, o prazo prescricional será de 5 anos. Se o contrato, porventura, se encerrar nesse interregno, ele tem que observar também a prescrição bienal. Então, nós temos a prescrição trabalhista. A não ser que nós tenhamos uma doença ocupacional que venha a surgir muitos anos ou décadas depois, como nós temos situações específicas, por exemplo, como a doença do asbesto. O asbesto ou asbestose é uma patologia que é causada, a única causa conhecida seria o trabalho com amianto. Mas os trabalhadores vêm a desenvolver essa doença normalmente 20, 30 anos depois que eles trabalharam com esse elemento químico. E aí, nessa situação específica, o direito, o termo a qual desse prazo prescricional seria da ciência inequívoca da doença e não da extinção do contrato de trabalho. Indenizações por acidente do trabalho ou doença ocupacional. Uma obra do professor Sebastião Geraldo de Oliveira, esta obra que o pessoal, pelo menos da área trabalhista, considera a obra mais completa hoje que nós temos no mercado em termos de acidente do trabalho, indenização e doença ocupacional. Também faz um discurso muito interessante sobre as diferentes formas de indenização, de pagamento de pensionamento e quando o pensionamento é feito de forma mensal, como se dá os procedimentos de ações revisionais na Justiça do Trabalho.
Bem, eu tive a satisfação de conversar hoje no Saber Direito Debate com o professor José Humberto Abrão Meirelles, a quem eu agradeço. E lembro que você pode participar do programa. O nosso endereço é saberdireito@stf.jus.br e o programa está disponível na internet, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.